Fala, meu confrade. Ô, confrade, então vamos gravar mais um vídeo aqui nesse dia de hoje. Ô, confrade, às vezes tem um assunto aí que a gente vê muita gente comentando sobre a questão do varejo no país, né? Que o varejo tá quebrando, o varejo tá ruim. A gente vê muitos influencers, ou ditos aqueles caras especialistas em economia, né? Uma molecada aí que às vezes Fechou tantas lojas, né? fechou tantas lojas da Magazine Luiza, fechou tantas casas aí da Via Varejo, né? Que é Casas Bahia, Ponto Frio, Polishop. Polishop, faz o L porque é a crise, não sei o quê. Aí eu queria ver com você, na realidade, esses fechamentos de lojas físicas realmente é uma crise aprofundada do varejo ou é simplesmente também uma mudança de estratégia que essas varejistas estão tendo para poder ter uma concorrência melhor? Quer dizer, focar mais no comércio online, a gente sabe que o comércio físico ele tem diminuído cada vez mais a frequência de pessoas nesses locais, as pessoas optam pela questão online, pela facilidade do dia a dia, da correria. Hoje você tem um prazo de entrega muito rápido, né? Caso você também não queira, você tem uma devolução muito rápida do produto, você consegue fazer uma comparação de preços ali, pagamento, às vezes oferece uma condição um pouco melhor, enfim. O que você tem para me falar disso aí, meu confrade? Saudações, periclaros confrades. Bom, ao passo que a gente tem muitas lojas fechando aí dos grandes varejistas, a gente também tem agências bancárias fechando. E os bancos nunca lucraram tanto. É boa, verdade. Ano após ano, eles superam o lucro do ano anterior. É um recorde atrás de recorde. Né? Isso daí não importa o governo. A taxa de juros no Brasil é sempre alta para cartão de crédito, para crediário e para financiamento. É verdade. Mesmo quando o Bolsonaro lá teve a taxa de juros baixa, o cartão de crédito do rotativo estava alto, financiamento de carro estava alto. O que deu uma caída foi o financiamento imobiliário, que aí o Estado intervém. O confrade, bem lembrado, mas o varejista não baixou o juro também lá, quando baixou para financiamento. Não baixou. A mesma pessoa que está reclamando lá do juro alto hoje, né, tá chorando lá pro governo Lula pressionar o Campos Neto para baixar a taxa de juros, é o mesmo cara que quando o juro cair para 4 ou 5%, vai deixar o crediário como se o juro estivesse a 50%. Entendeu? Que a desculpa não tem que cobrir a inadimplência. Porque a grande verdade é que eles não estão preocupados com a taxa de juros. Eles estão preocupados, até estão, porque aumenta a taxa da maquininha, tudo isso, mas não estão preocupados com o consumidor. Eles estão preocupados pelo seguinte: quando o juro está alto, tem uma oferta de crédito menor. E tendo uma oferta de crédito menor, o consumo diminui. E o grande público-alvo desses varejistas é o quê? É o cara que compra parcelado. Né? Então, é um público mais pobre, né? Assim, não classe média baixa. Não vai cair os juros. O juro real ali no crediário. O cara que está pagando, comprou a geladeira por 2.000, vai pagar em 20 vezes de R$300. Até porque também, o confrade, o cara vai pagar 3 geladeiras. A gente lê umas matérias assim, que o comércio varejista tá caindo, mas o comércio online tá subindo. Quer dizer, você tem que pensar nisso. Porque eu costumo dizer o seguinte, né? Você comentou dos bancos aí, foi bem observado, né? Na região que eu moro lá, várias agências bancárias de Itaú, Bradesco fecharam. Mas não é que fechou porque o banco tá quebrando. É porque é uma estratégia de mercado. Não interessa mais ele ter uma loja física, porque ele vai ter que pagar funcionários, pagar aluguel, enfim, tem todo aquele custo ponto dele ali. E ele não quer mais isso. Então, assim, hoje você tem os bancos digitais e eles mesmo têm esses aplicativos que a maioria das pessoas nem no banco vão. E esses mesmos caras que falam que os varejistas estão quebrando, é os mesmos caras que só faz compra pela internet. O cara nem sequer pisou o pé numa loja do varejista e fica falando besteira na internet. Porque a gente vive uma guerra de narrativa. Surge lá o Infomoney e o Valor falando: tantas lojas foram fechadas do varejo brasileiro no último mês. Aí você vai abrir os comentários, um monte de cara falando faz o L, o amor venceu, esse tipo de comentário. Idiotice isso aí. O cara quer dizer, as lojas estão fechando porque a economia vai mal. Só que peraí, agências bancárias também estão fechando. O lucro dos bancos vão mal também? O sistema bancário nunca vai mal. Nunca lucraram tanto. Né? Outra coisa, você abre outra notícia, tem lá, crescimento do e-commerce.
Então, peraí. Alguém tá comprando. O que a gente tá vendo é o quê? Uma substituição de mercado. Pelo cara se dizer, geralmente quem fala faz o L, o amor venceu, o cara se intitula um grande capitalista. Não, Mas e o cara não liberal, entende nada. e ele fica com aquela ideia liberal. Não, e o cara não entende nada de capitalismo, porque o cara não tá entendendo que tá tendo uma substituição de mercado. É a mesma coisa, você querer continuar vendendo a quantidade de vela depois que a lâmpada foi inventada, pô. Não adianta. Não, tá caindo o consumo de vela no país. Mas como... peraí, tá aumentando o consumo de lâmpada, pô. Isso aí fez me lembrar também, sabe, o fósforo, confrade. Depois que inventaram o fogão elétrico lá, as empresas de fósforo, você vai no mercado, você tem um standzinho bem pequenininho lá, que o cara às vezes usa só pra acender a churrasqueira e no dia a dia já era. Né? Quer dizer, é uma mudança cultural do mercado. Isso daí é uma tendência mundial. É um avanço tecnológico, né? O cara compra da Shein, porque antigamente o cara, para comprar, né, era difícil. Hoje o cara compra da Shein, da Shopee, do eBay, de tantas outras plataformas internacionais, e o cara entrega no prazo. O cara fica feliz, né? Que ele compra aquele óculos, aquela bermuda de outro país, não sei o quê. Mas às vezes ele aí fica criticando o varejo daqui. Não consigo entender isso aí. O cara compra das Big... Mercado Livre, Amazon. E aí depois o comércio da rua dele fecha, até por dificuldade econômica mesmo do comércio da rua, ele fala, pô, a economia vai mal. Não é a economia vai mal, pô. O consumo às vezes continua o mesmo. Só que você tá comprando, você tá fazendo uma remessa pro exterior do dinheiro. E tá tendo uma mudança de comportamento da sociedade, né? Igual você citou o banco. Eu faz muitos anos que não vou numa agência bancária fazer depósito, transferência, essas coisas básicas, tirar extrato, né? Hoje você já quase não vai. Então, assim, as empresas investiram em tecnologia justamente para sugar isso. Hoje você tem aplicativos de loja aí no celular, que democratizou bastante. E isso facilita as pessoas comprarem mercadoria do mundo todo. Agora, eu vejo o seguinte, vou te citar um exemplo aqui, ó. Antigamente, na década do início de 2000, qual que era a forma, 90 e 2000, qual que era a única forma de você obter um produto importado? Você tinha algumas maneiras, ou você viajava para o exterior para comprar o produto, ou alguém que morava lá enviava para você, que demorava uma eternidade, ou você tinha uma importadora que trazia aquele produto e revendia aqui no Brasil com outro preço. Com o advento da internet, o confrade, no início de 97, 2000 ali, que começou a internet de escada, veio devagarzinho, as empresas foram fazendo sites. Só que quem tinha acesso a comprar via computador, que era muito pequeno, era só quem tinha computador. A grande maioria do povo não tinha. Então você computador e internet, né? Internet. Então era uma... Era um período que o povo não tinha nem telefone. Era a classe média que tinha esse acesso. Então começou ali os sites bancários, os sites de loja, enfim. Quando chegou em 2010, isso já estava mais expandido. Então muitas pessoas já começaram a comprar de grandes varejistas já pela própria internet. Mas quem tinha computador, porque o celular com aplicativo até então não existia. Os aplicativos depois que foram criados, né, depois de 2016, 2017, que veio com avanço, com segurança e um avanço maior... A galera simplesmente, mano, se deliciou sobre isso. Eles se deitaram sobre isso e acharam muito melhor comprar via internet do que ir até loja física. Quem vai hoje em dia em loja física é mais pessoal de idade. Meu pai, minha mãe, que é um pessoal mais que não tem acesso à tecnologia, não sabe mexer, o cara ainda vai lá ver. Nem tem interesse. Nem tem interesse, mas ele vai na agência bancária, aí ele vai lá na Magazine Luiza, ver lá uma televisão, um ventilador, né? Então ele é o comprador da moda antiga ainda, né? Agora eu já praticamente não uso mais o aplicativo e as plataformas que existem para poder comprar. E essa nova juventude, mais nova que eu, né? De 20 anos, 18, 21, 22, de 22 para trás, o que acontece? Esse pessoal aí não tem nem conta nos bancões tradicionais. Nunca nem tudo Nubank, Neon, C6 Bank, são esses bancos. Inter. O camarada não tem mais conta, por exemplo, num Banco do Brasil como eu tenho. Entendeu? Pessoas até da minha idade, é que eu sou um pouco mais antigo mesmo. Tênis, por exemplo. Tênis eu prefiro ir na loja e comprar o tênis. Né? Ainda sou resistente a algumas coisas. Né? Mas banco mesmo, faz tempo que eu não vou ao banco para o meu serviço, né? Eu vou lá para o serviço do meu voo. Inclusive, o Confrade, você citou um exemplo que a gente já havia comentado em outros vídeos do canal, que era a questão dos shoppings. Os shoppings, a grande tendência dos shoppings é fechar como vendedores de produto, mas sim virar entretenimento, de lojas de games, cinema e o entretenimento em geral. Por quê? Porque essas lojas, alimentação, eles não estão tendo mais espaço para vender, porque a concorrência na internet é muito grande.
E o custo de você manter uma loja no shopping é muito alta hoje em dia. Então as empresas estão muitas optando por fechar para migrar a plataforma, migrar o segmento. Dá Ao mais. invés do cara pagar ali um aluguel de 10, É, 20 mil reais, o cara prefere investir 5, 10 mil no tráfego pago, pago, ranquear bem a loja dele no para e-commerce ter. e cada vez ele gastando talvez menos com tráfego pago, E não porque tem já está ranqueado, funcionário, não tem né? É o que funcionário. ele precisa, às vezes é um centro logístico ali para armazenar a mercadoria dele e é o suficiente. Aí o que eu quero dizer também é o seguinte, um exemplo, quando você pega a Magazine Luiza, foi um varejista aí quando foi lançado na bolsa, foi muita euforia, né? Então qual que era o discurso, confrade? O discurso da Magazine Luiza lá no, no início de 2000, quando começou a abrir, vieram para São Paulo, qual que era o discurso? O discurso é para os acionistas, vamos abrir loja física no Brasil inteiro. Então, onde tiver uma cidade no Brasil, a gente vai tentar alcançar essa cidade para fazer frente à concorrência, porque nós temos os preços mais baixos, assim, tal, tal. Praticando dumping, praticamente para atrair cliente, vendendo uma margem às vezes até mais barata, mas para poder É abaixo do fidelizar, custo, né? fidelizar aquela região ali. Hoje, quando você pega hoje, a reunião do acionista é outra depois de 20 anos. A reunião do acionista é outra, a reunião do acionista é, nós vamos fechar a maior quantidade de loja possível, Cortar custos, né? cortar custo, para a gente continuar vivo no mercado e vamos focar o que? Nossas vendas na Até por internet. uma questão de projeção de futuro. É, projeção O futuro aponta para quê? isso. Para a internet. Pra Essa internet. geração de 22 anos que não tem nem conta mais em bancões tradicionais, ela não tem interesse nenhum em ir na loja física para comprar. E as Não. gerações mais novas ainda, de 14, 16 anos, a tendência é que chegue com 20, 22 anos, que esteja ainda pior, ou pior no sentido de estar mais resistente a ir no comércio físico. Então, por isso que eu estou dizendo que esses comércios físicos, dependendo do segmento, ele está fadado a... Ou ele morre, ou ele tem que migrar totalmente, 100% para a internet. Então, eu vejo o seguinte, confrade, existe sim a questão da crise financeira, assim, no aspecto da renda do trabalhador brasileiro, existe. Isso acaba impactando diretamente no consumo, porque o cara é uma que ele tem um juro alto e salário baixo, né? O juro e a inflação vai comendo o salário dele e ele cada vez mais vai perdendo o poder de compra. Então, E ele também já cada vez tem menos crédito pela inadimplência grande no país. então assim, o sistema, o setor de varejo ele tem lá as suas queixas que são consideráveis, sim. Mas a estratégia do varejista brasileiro está mudando. Então você pega no shopping aqui próximo da minha casa, você tinha uma loja grande da Renner, se não me engano, em C&A, os caras fecharam a loja. Mas não é que fechou porque não tem. Quebrou a C&A. É porque, como você falou, o público não está indo mais na loja física comprar, confrade. Não tá. A maioria dos produtos que eu compro hoje é tudo via internet. Eu tô falando por mim, eu compro tudo via internet. Porque eu trabalho um horário, a maioria do sábado eu tô trabalhando, não consigo e-commerce dependendo do segmento, não abre de domingo. Então eu tenho essa facilidade muitas vezes de comprar até remédio. Remédio eu compro tudo pela internet, que não necessita de receita. Eu compro pela internet. A facilidade de entrega lá em casa, tem drogaria próxima à minha casa que ele entrega depois de 4 horas que você fez o pedido. Então você faz o pedido ali via aplicativo, você consegue estar fazendo uma outra coisa dentro da tua casa e o remédio chega, em vez de você se deslocar. Então assim, eu vejo assim, que as pessoas andam comentando que é da crise do varejo, aí faz o L, tá feio. Aqui ninguém defende a questão do governo Lula, se tá bem ou mal, não é isso. A questão é essa, que o segmento tá mudando, e não é só a área do varejista de eletroeletrônico, mas uma alimentação também. Vai fechar, vai fechar, porque é uma mano. tendência do comércio. Irmão, se você, não é uma tendência de governo. Um exemplo, se você pesquisar um pouco aí na internet, você vai ver que nos Estados Unidos tem um apocalipse do varejo lá. Tem uma matéria que saiu há uns anos atrás chamada Apocalipse do Varejo, confrade. Porque essas grandes redes varejistas do Walmart, que eles têm lá, acho que é Maxis, Macy's, tem um monte de nome lá. Tá fechando, os caras fecham mais de 100, 200 lojas no ano nesses grupos. Por quê? Porque a tendência é tudo online. Assim, hoje em dia já se fala até em moeda digital, né? E eu não tô nem falando de criptomoeda. É o Drex aí que tá chegando aí, o Drex. O real digital, o dólar digital. Pra quê? Pra impulsionar ainda mais o comércio.
digital também. Então, mas as pessoas não entendem o seguinte, confrade, o sistema ele só está esperando essa geração mais antiga, que é do meu pai, que tem 70, 80 anos, morrerem uma grande parte para eles virarem a chave de vez. A mesma coisa é o seguinte, vai falar que tem universidades estão fechando. Não, estão migrando para o EAD, porque você paga menos para o professor. E vai falar que está ruim o setor. O governo Bolsonaro perdoou aí a dívida do FIES, praticamente quase que inteira. O governo Lula está fazendo a mesma coisa, estão tirando dinheiro do tesouro que poderiam fazer universidades, estatais. Para quê? Para gerar uma mão de obra qualificada, pensando no longo prazo? Não. Estão repassando aí para os grandes tubarões, como diz o Ciro Gomes, dos centros universitários brasileiros, que são os que mais lucram no mundo. E aí você vê lá no polo, fechou. Mas fechou por quê? Porque está em crise? Não, porque no digital, uma sala que poderia ter 40, 50 alunos, isso no início, 20, 10, 15 alunos iam concluir. No digital o cara começa com 1000. E a chance de conclusão é muito maior, porque não exige que o cara vá todos os dias. A chance dele desistir é muito menor. E um professor para 1000. Lá ele tinha que colocar um professor para 40, como começava a turma, e no final ele tinha que manter esse mesmo professor para 15 alunos. Agora, o que ele faz? Ele mantém 1000 alunos, ou demais pendurado na rede assistindo a aula do cara lá, e às vezes até aula gravada, igual... Aula gravada que você vende os direitos autorais. E o cara pode ficar replicando. Não é aula online síncrona, né? Que você tá online e o professor tá online no computador dele. Não, é aula gravada, meu camarada. Aí foi o que nós já comentamos em outros vídeos, nesse sentido. Algumas profissões que tenderiam a desaparecer ao longo dessa nova tecnologia que vem chegando, as inteligências artificiais está substituindo muita coisa. Né? Então as pessoas têm que entender isso, cara. Em Avatar. E Avatar, que é igual o boneco da Magazine Luiza, né? O Bradesco também, fala e combia. Fala e combia. Então todo mundo tem. O boneco virtual do Bradesco sofreu até assédio, né? Ô, compadre, mas você citou aí um segmento da educação, né? Quer dizer, as universidades estão falindo, as universidades particulares, estão falindo pelo fato do aluno não estar indo mais presencialmente na escola? Não. Eles estão tendo financiamento, estão pagando as suas faculdades. Pelo contrário, o aluno hoje opta até por essa opção, para ele que ele pode assistir no horário do almoço da empresa, às vezes à noite, de madrugada ele assiste, ele faz o horário dele. E por que não faz sentido? Vamos supor que você é o grande de um centro universitário e você ali tem que pagar, querendo ou não, um prédio grande, monstruoso, né? Você tem que pagar funcionário, você energia, tem empresa terceirizada de segurança, de limpeza, você tem os produtos ali operacionais de impressão, tudo. Enfim, você tem um custo que também não é baixo. Beleza? E aí você vê do outro lado esses picaretas vendedores de cursos lucrando milhões com Hotmart. Aí você fala assim, pô, eu tenho uma empresa estruturada do ramo da educação, tudo. O cara com uma estrutura michuruca no quarto da casa dele, o cara tava lucrando milhões e eu não tô. No meu faturamento líquido não tô entrando milhões. Eu vou migrar pro digital, pô. Aí sabe o que você fez me lembrar agora? O Hotmart lá do cara tá lucrando mais que o meu. Você fez me lembrar uma coisa interessante. O cara critica tanto a questão do varejo que tá fechando, só que os caras vão na Shopee, no Mercado Livre e compra de pessoa física, porque a pessoa física pega uma mercadoria, coloca lá como se fosse um lojista, ele virou um mini lojista, que querendo ou não... Até a ignorância falar isso, mas não é que ele faz concorrência com o varejista maior, mas às vezes ele porque opta... O cara que está começando nessas plataformas, ele faz até concorrência sim. Por quê? Por conta de preço. É o que você falou, o cara às vezes pratica um dumping. Pra quê? Pra loja dele ter vendas e fidelizar, ela ficar melhor ranqueada ali. Ou seja, ele comprou um objeto por R$10, ele coloca a venda por 8 lá. Coisa que na loja física você não vai conseguir comprar por 8. Você não vai conseguir comprar nem por 12. Então, mas você vê, você fez me lembrar isso. Então, mesmo as pessoas que criticam, eles estão nessas plataformas comprando de pessoas até físicas e também tem jurídicas lá de empresas e tal. E tá todo mundo lá feliz da vida, recebendo o seu produto, todo mundo comprando. Agora, na minha opinião, é uma mudança grandiosa de estratégia de mercado dos grandes varejistas. E outro nicho cresceu também, que é o nicho da logística. Entregador. Com essa mudança de mercado daí, passou o quê? Fortalecer o ramo logístico. Beleza? É isso então, não tem essa de faz o L, é simplesmente o quê? Uma mudança.
econômica e tecnológica, da mesma forma que a vela evoluiu para a lâmpada, a loja física evoluiu para a loja virtual. É isso aí, confrade.